nunca acreditei em Bigfoot até o verão de 1980, quando encontrei um que falou comigo em inglês perfeito numa trilha nas Cascade Mountains, no Oregon. E o que aconteceu quando aquela criatura percebeu que eu estava gravando nossa conversa mudou minha vida inteira, me forçando a fazer uma escolha entre a prova e a sobrevivência. Deixa eu contar essa história desde o começo, porque mesmo agora, aos 72 anos, ainda acordo algumas noites ouvindo aquela voz na escuridão. Meu nome é Vincent Holloway e, em 1980, eu tinha 27 anos e trabalhava como fotógrafo de natureza freelancer em Portland, Oregon. Era uma boa época para ser jovem e independente. A economia estava se recuperando. O Mount St. Helens tinha acabado de entrar em erupção em maio e todo o noroeste do Pacífico estava vibrando com a empolgação geológica. Eu ganhava um dinheiro decente vendendo fotografias para revistas de atividades ao ar livre, como a Field and Stream e a National Geographic. Eu cresci em Salem, Oregon, filho de um trabalhador de uma serraria chamado Frank e de uma professora de ensino fundamental chamada Margaret. Minha infância foi passada explorando as florestas ao redor do Willamette Valley, aprendendo a identificar árvores e pássaros com meu pai, que conhecia essas matas intimamente por décadas de trabalho e desenvolvendo um profundo amor pela natureza selvagem, que acabou se tornando uma carreira, apesar das preocupações iniciais dos meus pais. Depois de me formar no ensino médio em 1971, frequentei a Oregon State University por 2 anos, estudando engenharia florestal, antes de largar tudo para me dedicar à fotografia em tempo integral. Uma decisão que causou uma tensão e tanto em casa. Meus pais não ficaram nem um pouco felizes com o que eles viam como o abandono de uma carreira estável. Mas em 1980, eu estava provando que eles estavam errados. Com um portfólio sólido, clientes regulares e renda suficiente para pagar um pequeno apartamento no bairro da moda de Northwest Portland, e um veículo confiável que se tornou meu escritório móvel, uma Ford Bronco 1978, marrom com um teto branco característico, equipada com tração nas 4 rodas e espaço de carga suficiente para todo o meu equipamento fotográfico e de acampamento. O verão de 1980 foi particularmente quente e memorável por muitas razões além do clima. Lembro que o rádio tocava sem parar os sucessos daquele ano. Call Me, do Blondie, e Crazy Little Thing Called Love, do Queen, pareciam estar em todas as estações. As Olimpíadas de Verão estavam acontecendo em Moscou. Embora os Estados Unidos as tivessem boicotado por causa da invasão soviética do Afeganistão, criando uma tensão internacional que dominava o noticiário. Ronald Reagan estava em plena campanha para presidente, prometendo restaurar a confiança e a força americanas. Enquanto isso, eu passava o máximo de tempo possível nas montanhas, tentando capturar imagens da vida selvagem e das paisagens antes que as chuvas de outono começassem a transformar as trilhas em lama e a limitar o acesso às elevações mais altas. Em 18 de julho de 1980, numa manhã de sexta-feira que amanheceu clara e quente, com a promessa de mais um dia escaldante, eu dirigi de Portland para o leste, em direção à Cordilheira das Cascatas, indo para uma área remota perto do Mount Hood, onde tinha ouvido relatos de uma família de ursos negros que frequentava um vale específico durante a temporada de desova dos salmões. Meu trabalho era para a revista Outdoor Life, um dos meus clientes regulares que apreciava meu trabalho. Eles queriam um ensaio fotográfico completo sobre o comportamento dos ursos durante a temporada de desova, focando na interseção entre predador e presa, os ciclos naturais que mantinham esses ecossistemas funcionando. Saí de Portland às 4 da manhã, com minha Bronco carregada de equipamento fotográfico, 2 corpos de Nikon F2,
várias lentes que iam de 50 milímetros a 400 milímetros, dezenas de rolos de filme Kodachrome, um tripé e minha aquisição mais recente, um gravador de fita cassete Sony TCM 600, que eu havia comprado apenas 2 semanas antes por $60 numa loja de eletrônicos no centro. O gravador era compacto, do tamanho de um livro de bolso, com um microfone embutido e a capacidade de gravar até 90 minutos em uma única fita. Eu o comprei porque queria começar a documentar os sons ambientes da floresta para acompanhar minhas fotografias. Cantos de pássaros, o vento entre as árvores, o fluxo dos riachos. Algumas revistas estavam interessadas em apresentações multimídia e eu imaginei que ter gravações de áudio me daria uma vantagem sobre outros fotógrafos. Eu não tinha ideia do quão importante aquele gravador se tornaria. A viagem até o início da trilha levou quase 3 horas, passando por pequenas cidades como Sandy e Government Camp, subindo firmemente para as montanhas. Às 7 da manhã, eu estava estacionado numa estrada de acesso remota do Serviço Florestal, a bronco escondida atrás de um bosque de abetos de Douglas, com meu equipamento acondicionado na minha mochila de caminhada. A trilha que eu planejava seguir não estava em nenhum mapa oficial. Eu tinha ouvido falar dela com um cara das antigas, chamado Walt, que conheci num bar em Government Camp 1 mês antes. Walt tinha sido lenhador nessas montanhas por 40 anos e me contou sobre um vale onde os ursos se reuniam todo verão por causa de um riacho específico que tinha uma desova excepcional de salmões. Ninguém mais vai lá, Walt tinha dito tomando uma Budweiser. A madeireira abandonou o lugar nos anos 60, depois que desmataram as áreas acessíveis. Mas o vale mais profundo ainda tem árvores centenárias e aquele riacho. Os ursos adoram. Se você quer fotos, é lá que você tem que ir. Ele me desenhou um mapa tosco num guardanapo de bar, mostrando pontos de referência, uma formação rochosa distinta, um cedro caído que servia de ponte sobre o riacho, um prado com um velho cabo de extração de madeira enferrujado. Eu guardei aquele guardanapo e agora seguia suas instruções, caminhando para o nordeste através da floresta densa, subindo constantemente. A manhã já estava quente, prometendo mais um dia escaldante. Eu usava jeans, uma camisa de flanela xadrez sobre uma camiseta, botas de caminhada e um boné de beisebol, com o logo do Oregon State Beavers. Minha mochila estava pesada, provavelmente 25 quilos com todo o equipamento fotográfico, mas eu era jovem e estava em boa forma por causa das caminhadas regulares. A floresta estava linda naquela manhã. Feixes de luz solar se infiltravam pela copa das árvores, iluminando trechos de samambaias e flores silvestres. Eu podia ouvir o chamado dos gaios de Steller, o tamborilar distante de um pica-pau pilado, o ruído branco constante do vento passando pelos galhos dos pinheiros. Por volta das 9 da manhã, cheguei ao riacho que o Walt havia descrito. Era perfeito, com cerca de 6 metros de largura, águas cristalinas correndo sobre pedras arredondadas, com vários poços profundos onde eu podia ver salmões descansando. As margens estavam repletas de arbustos de frutas vermelhas, e eu podia ver pegadas frescas de urso na lama perto da água. Montei meu equipamento numa pequena elevação que me dava um bom ponto de observação do riacho e da área ao redor. Coloquei minha Nikon com a lente de 400 milímetros no tripé. Carreguei com filme novo e me ajeitei para esperar. Fotografar ursos exige paciência. Às vezes você espera horas ou até dias pela foto certa. Eu também preparei meu gravador Sony, colocando-o numa pedra chata perto de onde eu estava sentado e apertei o botão de gravar. A fita cassete começou a girar, capturando os sons ambientes do riacho e da floresta. Pelas próximas horas, esperei e observei. Comi o almoço que tinha levado,
um sanduíche de pasta de amendoim, uma maçã, uma barra de Snickers e água do meu cantil. Tirei fotos do riacho, dos salmões, de um falcão de cauda vermelha que pousou brevemente numa árvore próxima. A temperatura subiu para mais de 25 graus e eu tirei minha camisa de flanela, trabalhando apenas de camiseta. Por volta das 2 da tarde, finalmente vi o que tinha vindo buscar. Um grande urso negro emergiu da floresta na margem oposta do riacho. Era um animal lindo, provavelmente com uns 180 quilos, com uma pelagem preta e brilhante. Comecei a fotografar imediatamente, o motor da minha câmera zumbindo enquanto eu capturava o urso entrando na água, procurando por salmões. Eu estava tão focado no urso, através do meu visor, que não notei a outra presença, até ouvir uma voz atrás de mim dizer em um inglês perfeito e sem sotaque: "Essa é uma bela câmera que você tem aí." Eu congelei. A voz era profunda, ressonante, inconfundivelmente masculina, mas com uma qualidade que eu não conseguia identificar, e como ouvir alguém falando do fundo de um poço. Virei-me lentamente, meu coração de repente martelando no peito, e me vi olhando para algo que não deveria existir. Estava a uns 4,5 metros de mim, parcialmente oculto pelas sombras de um grande cedro. Mesmo na sombra, eu podia vê-lo claramente. Uma figura enorme, facilmente com 2,30 metros de altura, coberta por um pelo marrom escuro que caía em longos e desgrenhados fios. Os ombros eram incrivelmente largos, os braços longos e musculosos, terminando em mãos que pareciam quase humanas, mas muito maiores. O rosto foi o que mais me chocou. Não era totalmente símio nem humano. Era algo no meio termo. Um nariz largo e achatado, uma testa protuberante, maçãs do rosto altas e uma mandíbula que parecia quase grande demais para o crânio. Mas os olhos, meu Deus, os olhos eram completamente humanos. Castanhos, inteligentes, cheios de uma inconfundível consciência e curiosidade. Ficamos nos encarando pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 ou 15 segundos. Então ele falou novamente: "Não tenha medo, Vincent. Não vou te machucar." O fato de ele saber meu nome de alguma forma tornou tudo mais aterrorizante e mais surreal. "Como você sabe meu nome?" Consegui perguntar, minha voz mal passando de um sussurro. "Eu tenho observado você desde que entrou no vale esta manhã", disse ele, movendo-se um pouco para que mais luz caísse sobre suas feições. "Você se move silenciosamente para um humano. Você respeita a floresta e seu nome está na alça da sua câmera." Olhei para baixo e vi a alça de couro com meu nome gravado, um presente da minha ex-namorada. "Certo", eu disse, me sentindo um absurdo. "Claro, você fala inglês. Muito bem, por sinal." "Eu aprendi ao longo de muitos anos ouvindo humanos", disse a criatura. "A sua espécie fala muito quando pensa que está sozinha. Lenhadores, trilheiros, caçadores, todos vocês falam seus pensamentos em voz alta. Não é tão difícil aprender o idioma quando se é paciente." "Posso perguntar?", eu disse, tentando manter minha voz firme. "O que você é?" "Você sabe o que eu sou", respondeu ele. "A sua espécie tem muitos nomes para nós. Sasquatch, Bigfoot, o homem peludo, o gigante da floresta. Mas nós nos chamamos de algo que não se traduz bem para o seu idioma. Para simplificar, pode me chamar de Walker." "É o seu nome?", perguntei. "É o que eu faço", disse Walker. "Eu ando. Cubro grandes distâncias por estas montanhas, observando, pensando, sobrevivendo. Nomes são importantes para os humanos, menos para a minha espécie. Mas sim, pode me chamar de Walker." Percebi que meu gravador ainda estava funcionando, capturando cada palavra desta conversa impossível. Eu deveria contar a Walker? Deveria desligá-lo? Antes que eu pudesse decidir, Walker deu mais um passo à frente. Agora eu podia sentir seu cheiro, um odor terroso e almiscarado que não era desagradável, como o solo rico da floresta depois da chuva.
Diga-me, Vincent Holloway, disse Walker, por que você vem para a floresta com suas câmeras e seu equipamento? O que você está buscando? Beleza, eu disse com sinceridade. Evidências da vida. Momentos que os outros não tiram um tempo para testemunhar. Eu quero mostrar às pessoas por que esses lugares são importantes. Um nobre propósito, disse Walker. Mas vem com riscos. O que você documenta, você expõe. O que você expõe se torna vulnerável. Eu vi esse padrão se repetir ao longo da minha longa vida. Os humanos descobrem algo raro e belo, fotografam e escrevem sobre isso, e então o destroem através da atenção e do desenvolvimento. Essa não é a verdade sobre a sua espécie? Eu não podia argumentar contra isso. Você não está errado, admiti, mas nem todos os humanos são assim. Alguns de nós querem preservar esses lugares, protegê-los. Walker fez um som que poderia ter sido uma risada, embora não se parecesse com nenhuma risada humana. Proteção através da documentação ainda é exposição, Vincent. Os lugares mais seguros são aqueles que os humanos não conhecem. As criaturas mais seguras são aquelas que permanecem como lendas em vez de fatos. Conversamos por mais de 1 hora e durante esse tempo, Walker me contou coisas que desafiaram tudo que eu achava que sabia sobre o mundo natural, a história humana e o lugar da humanidade no ecossistema maior. O povo de Walker, os Sasquatch, vivia nessas florestas há milhares de anos, muito antes dos europeus chegarem a este continente, possivelmente até mais tempo do que as tribos indígenas que agora contavam histórias sobre eles. Eles eram inteligentes de maneiras que se assemelhavam à inteligência humana, mas que se desenvolveram em linhas diferentes. Eles tinham sua própria cultura sofisticada, sua própria linguagem complexa, cheia de sons, que as cordas vocais humanas não conseguiam reproduzir, suas próprias tradições que foram passadas através de inúmeras gerações. Mas eles aprenderam ao longo dos séculos, através de experiências dolorosas e muitas vezes mortais, que a sobrevivência significava permanecer absolutamente escondidos dos humanos a todo custo. Restam tão poucos de nós agora, disse Walker com uma tristeza óbvia que transcendia as barreiras das espécies, a emoção clara naquela voz profunda. Talvez 200 indivíduos espalhados de forma esparsa pelo noroeste do Pacífico e adentrando a Colômbia Britânica e o Alasca. Estamos morrendo lentamente, mas inevitavelmente, não por caça ou doença, mas pela perda de habitat e pelo crescente isolamento uns dos outros. Nossa população está muito dispersa agora para padrões de reprodução saudáveis, muito fragmentada por estradas, desenvolvimento e atividade humana. Precisamos de grandes territórios, florestas ininterruptas, populações conectadas para sobreviver a longo prazo. Mas a cada ano há menos lugares assim, e as distâncias entre nossos grupos familiares aumentam. Dentro de talvez 50 anos, talvez menos, teremos desaparecido completamente extintos. Apenas mais uma lenda que um dia foi real, mas se tornou apenas uma lembrança. Por que me contar isso? Perguntei, genuinamente confuso com a disposição de Walker em compartilhar informações tão íntimas e trágicas. Por que se revelar para mim, afinal? Por que arriscar tudo por uma conversa com um humano que você não conhece? Walker ficou em silêncio por um longo momento e eu pude ver algo se passando por trás daqueles olhos notavelmente expressivos. Alguma luta interna ou dor que transcendia o momento imediato. Porque estou cansado, Vincent, Walker finalmente disse. Cansado de me esconder a cada momento de cada dia. Cansado de ver minha espécie desaparecer, enquanto os humanos derrubam as florestas antigas e constroem estradas e shoppings através dos nossos últimos refúgios. Cansado de ser invisível, de ser descartado como mito, lenda e identificação equivocada. Eu queria, apenas uma vez antes de morrer,
ter uma conversa honesta de verdade com um da sua espécie, ser visto e reconhecido como algo mais do que uma sombra, uma fotografia borrada ou uma história contada ao redor de fogueiras. Ser reconhecido como um ser pensante, com pensamentos, sentimentos, preocupações, medos e esperanças. Ser importante para alguém, mesmo que só por uma hora. Vocês poderiam se revelar de forma mais ampla. Sugeri, embora, mesmo ao dizer isso, eu pudesse sentir os problemas dessa abordagem. Vocês poderiam buscar proteção, status legal, designação de espécie em perigo de extinção, algo oficial. Os humanos protegem espécies ameaçadas quando sabem delas. Criamos reservas, aplicamos proteções, processamos caçadores ilegais. Walker fez aquele som novamente, aquele que poderia ter sido uma risada, mas não continha absolutamente nenhum humor, apenas uma amargura acumulada ao longo de uma vida de observação. Sua espécie protege o que pode controlar, estudar e gerenciar, Vincent, disse Walker. O que pode colocar em zoológicos, reservas, instalações de pesquisa ou laboratórios. O que você acha que realmente aconteceria se nos revelássemos ao mundo humano? Pense bem. Os cientistas iriam querer nos capturar para estudo. Iriam querer medir, testar e examinar cada aspecto da nossa biologia e comportamento. Os caçadores iriam querer nos matar por troféus, por prova ou simplesmente pelo desafio de ser o primeiro a abater algo lendário. Os militares poderiam nos ver como ameaças em potencial que precisam ser controladas ou eliminadas. Nossa liberdade, nossa autonomia, nosso direito de viver em nossos próprios termos acabariam completa e irrevogavelmente no momento em que seu mundo confirmasse nossa existência com espécimes físicos. Vimos esse padrão se repetir por séculos, com inúmeras espécies. É melhor continuar sendo mito e lenda do que nos tornarmos espécimes e curiosidades. Eu entendi então o peso terrível do que Walker estava dizendo. Não havia um bom resultado para a espécie deles. Permanecer escondidos e lentamente se extinguir, revelar-se e perder tudo o que os tornava quem eram. É uma situação impossível, eu disse. Tem que haver outra maneira. Talvez, disse Walker, mas não viverei para ver. Sou velho, Vincent, pelos padrões do meu povo, antigo. Vivi para ver minha família morrer, meu território encolher, minha espécie diminuir. Esta conversa com você é um luxo que estou me permitindo no fim de uma longa vida. Um momento de honestidade antes de eu desaparecer de volta na floresta pelo tempo que me resta. Então, a postura de Walker mudou de repente, tornando-se alerta e tensa de uma forma que me deixou nervoso. A cabeça de Walker inclinou-se ligeiramente. Aqueles olhos inteligentes se estreitaram e percebi que Walker estava olhando diretamente para o meu gravador de fita cassete, ainda funcionando fielmente na pedra chata ao meu lado, os rolos da fita girando lentamente sob o sol da tarde. Você esteve gravando toda essa conversa, não esteve? Disse Walker, e havia algo distintamente perigoso no tom agora. Uma rispidez que não estava lá antes. Um lembrete de que, apesar da discussão filosófica e da aparência de interação pacífica, eu estava sentado em frente a algo que poderia literalmente me despedaçar se quisesse. Meu sangue gelou e meu coração começou a martelar contra minhas costelas. Sim, admiti, não vendo sentido em mentir quando a prova estava literalmente ali entre nós. Eu gravo sons ambientes da floresta para o meu trabalho, para apresentações multimídia. Faz parte do meu processo. Não pensei em desligá-lo quando você apareceu. Fiquei surpreso demais, focado demais no que estava acontecendo para lembrar que estava ligado. Walker se aproximou, diminuindo a distância entre nós para talvez 3 metros, e eu pude ver a inteligência e o cálculo trabalhando por trás daqueles olhos. Pude ver Walker pensando nas implicações, possibilidades e perigos.
Essa gravação é uma prova, Vincent, disse Walker, a voz dura agora, despojada do calor e da contemplação filosófica anteriores. Prova concreta e inegável da minha existência e da existência do meu povo. O que você pretende fazer com ela? Quais são seus planos para essa fita? Eu não sei, eu disse honestamente, minha boca seca de medo, confusão e do peso da responsabilidade repentina. Não pensei tão à frente. Tudo aconteceu tão rápido. Vim aqui para fotografar ursos e, em vez disso, estou tendo uma conversa com uma criatura que não deveria existir. Não tive tempo de processar o que tudo isso significa, muito menos tomar decisões sobre o que fazer com gravações ou provas. Pense agora, disse Walker, a voz ainda dura, mas com um tom de desespero que era quase doloroso de ouvir. Pense com muito cuidado, porque esta decisão terá consequências profundas. Essa fita pode mudar tudo para nós dois. Você poderia levá-la aos cientistas, provar ao mundo conclusivamente que existimos e que somos inteligentes e articulados. Você ficaria famoso da noite para o dia rico, além dos seus sonhos atuais. Validado de maneiras que você nem pode imaginar. Todas as revistas e noticiários iriam querer sua história. Todo cientista iria querer estudar suas evidências. Todos que já duvidaram que essas criaturas são reais teriam que reconhecer a verdade. Suas fotografias valeriam fortunas. Sua carreira estaria feita. Você nunca mais teria que lutar por trabalho. E meu povo seria caçado em questão de meses, continuou Walker, o desespero agora claro e cru. Cada floresta que habitamos seria invadida por pesquisadores, curiosos e caçadores. Cada vale remoto seria sistematicamente vasculhado. Cada um de nós seria capturado, morto ou expulso dos últimos lugares seguros que nos restam neste mundo. Essa gravação, esses 90 minutos de conversa, é literalmente nossa sentença de morte. É o fim de tudo o que lutamos para preservar por séculos. É a extinção da minha espécie, entregue não por malícia, mas por sua ambição e desejo de prova e validação. Olhei para o gravador, ainda funcionando fielmente, os rolos da fita girando lenta e firmemente, capturando tudo, preservando cada palavra, som e momento deste encontro impossível. Tudo o que Walker disse era absolutamente verdade. Esta gravação valeria tudo para mim, profissional e pessoalmente, prova além de qualquer dúvida ou argumento. Validação do impossível. Evidência física que mudaria a compreensão científica e a percepção pública para sempre. Mas também significaria o fim para Walker e todos os outros Sasquatch tentando desesperadamente sobreviver na natureza cada vez menor, tentando se agarrar aos últimos resquícios de um mundo que estava desaparecendo ao seu redor. Você quer que eu apague? Eu disse em voz baixa. Não era realmente uma pergunta. Estou pedindo que você faça uma escolha, respondeu Walker, e parte da dureza havia deixado sua voz substituída por algo mais complexo, uma mistura de esperança e resignação. Prova ou sobrevivência? Seu ganho pessoal ou nossa existência contínua como uma espécie livre? Não vou forçá-lo. Eu poderia destruir o gravador fisicamente, poderia ameaçá-lo com violência, poderia tomá-lo à força. Mas escolho não fazer isso, porque isso me tornaria exatamente o que os humanos temem que sejamos, monstros que resolvem problemas com violência. Em vez disso, estou pedindo a você de um ser pensante para outro, de uma pessoa para outra, apesar de nossas formas diferentes. Que tipo de pessoa você é, Vincent Holloway? O que importa mais para você, o sucesso pessoal ou a sobrevivência de uma espécie que você acabou de conhecer? O que a sua consciência lhe diz para fazer? Com o que você consegue viver? Peguei o gravador, minhas mãos tremendo. Parei a gravação, ejetei a fita cassete. Segurei-a por um longo momento, sentindo seu peso, o peso de tudo o que ela representava. Então puxei a fita para fora, expondo a fita magnética marrom à luz do sol.
Enrolei a fita solta em volta da minha mão e puxei, desenrolando-a completamente, destruindo-a sem chance de recuperação. Pronto, eu disse. Acabou, sem prova, sem evidência. Apenas a minha palavra, na qual ninguém acreditaria de qualquer maneira. Walker ficou em silêncio por um longo momento. Então, por quê? Por que destruir algo tão valioso? Porque você está certo, eu disse. Algumas coisas são mais importantes do que provas. Você confiou em mim ao se revelar, ao ter esta conversa. O mínimo que posso fazer é confiar em você em troca. E porque não quero ser responsável pela extinção de uma espécie inteira, só para poder ser famoso. Walker deu um passo à frente e colocou uma mão enorme no meu ombro. O toque foi surpreendentemente gentil, quente através da minha camiseta. Você deu um presente ao meu povo hoje, Vincent Holloway. O presente do mistério contínuo. O presente da segurança. Não esquecerei essa escolha que você fez. Não vou te ver de novo, vou? Perguntei. Não, disse Walker. Vou desaparecer de volta nas florestas profundas. Levarei a memória desta conversa, deste momento de conexão honesta entre nossas espécies. Mas não nos encontraremos novamente. É perigoso demais agora que você sabe que existimos e onde procurar. Fique seguro, Walker. Fique livre. Você também, Vincent. E obrigado por entender o que realmente importa. Walker se virou e entrou na floresta, movendo-se com uma graça que parecia impossível para algo tão grande, desaparecendo nas sombras e na vegetação rasteira, como se tornasse parte das próprias árvores. Em segundos, não havia vestígio de que Walker tivesse estado ali, exceto por algumas pegadas profundas na terra fofa, perto de onde estivemos. Sentei-me à beira daquele riacho por mais 2 horas, processando o que havia acontecido, o que eu havia escolhido, o que eu havia perdido e ganhado. Finalmente, quando o sol começou a descer em direção ao horizonte, arrumei meu equipamento e voltei para a minha Bronco. A viagem de volta para Portland foi longa e silenciosa. Eu não parava de pensar nas palavras de Walker, na escolha que eu havia feito, no que poderia ter sido e no que precisava ser. Quando cheguei em casa, guardei todo o meu equipamento, exceto a fita cassete destruída, que mantive numa gaveta como um lembrete. Nas semanas e meses seguintes, tentei continuar meu trabalho como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Eu tinha encontrado algo impossível, tido uma conversa que não deveria ter acontecido, feito uma escolha que definiria o resto da minha vida. Nunca contei a ninguém o que aconteceu, nem amigos, nem família, nem colegas fotógrafos. Guardei o segredo de Walker, mantive minha promessa. Os anos se passaram. Continuei meu trabalho de fotografia, especializando-me cada vez mais na conservação de áreas selvagens, usando minhas imagens para defender a proteção de florestas primárias e ecossistemas remotos. De alguma forma pequena, gosto de pensar que estava mantendo minha promessa a Walker, protegendo os lugares onde o povo de Walker ainda poderia sobreviver. Em 1985, comprei uma pequena cabana no sopé das Cascatas, um lugar isolado cercado por floresta. Vivo aqui há 40 anos, observando as estações mudarem, vendo as florestas encolherem lentamente à medida que o desenvolvimento se aproxima. Tenho 72 anos agora, mais velho do que jamais imaginei, que estaria em 1980, quando era jovem e cheio de ambição e certeza. Na semana passada, algo notável aconteceu. Eu estava sentado na minha varanda no início da noite, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, quando ouvi um som vindo da floresta atrás da minha cabana. Uma vocalização baixa e ressonante que eu não ouvia há 45 anos, mas que reconheci imediatamente. Levantei-me devagar, meu coração batendo forte, e caminhei até a borda da minha clareira. E lá, parado nas sombras entre as árvores, estava uma figura que eu pensei que nunca mais veria.
Walker parecia mais velho, o pelo mais grisalho do que marrom agora, o rosto mais enrugado, o movimento um pouco mais rígido, mas os olhos eram os mesmos, inteligentes e conscientes, observando-me com reconhecimento e algo que poderia ser afeto. "Olá, Vincent", disse Walker, a voz mais profunda do que eu lembrava, mas inconfundivelmente a mesma. "Faz muito tempo." Me peguei chorando, lágrimas escorrendo pelo meu rosto marcado pelo tempo, incapaz de falar por um momento. Então consegui dizer: "Pensei que você tivesse partido. Pensei que nunca mais te veria." "Eu quase não voltei", disse Walker. "Não é seguro nem mesmo aqui mais. Mas estou velho agora e queria te ver mais uma vez antes que..." Walker fez uma pausa. "Antes que meu tempo acabe." "Nós não vivemos para sempre, Vincent. Mesmo a minha espécie tem limites." Conversamos por horas naquela noite. Colocando em dia 45 anos, Walker havia chegado à Colômbia Britânica, vivido em áreas remotas das montanhas costeiras, sobrevivido e até encontrado outros. "Há mais de nós do que eu pensava", Walker me contou. "Talvez 150 no Canadá e no Alasca, vivendo nas áreas mais remotas. Nos tornamos muito bons em nos manter escondidos." Contei a Walker sobre minha vida, sobre a cabana, sobre meu trabalho contínuo de fotografia, sobre como eu nunca havia esquecido nossas conversas ou quebrado minha promessa de manter a existência de Walker em segredo. "Eu sabia que você não quebraria", disse Walker. "Foi por isso que confiei em você. É por isso que estou aqui agora." Quando a lua subiu e as estrelas apareceram, Walker se levantou para partir. "Este é um adeus, Vincent. Um adeus de verdade desta vez. Não voltarei. Estou velho demais para viajar agora. Esta jornada do Canadá exigiu tudo de mim, mas eu queria que você soubesse que o que compartilhamos em 1980, aquelas conversas, foram importantes para mim. Elas me deram esperança de que a sua espécie não está completamente perdida." "Foram importantes para mim também", eu disse. "Você mudou minha vida, Walker. Você me ensinou o que realmente importa." Walker assentiu lentamente. "Então meu risco em me aproximar de você todos aqueles anos atrás valeu a pena, viva bem, Vincent Holloway. O tempo que lhe resta, gaste-o com sabedoria. Proteja os lugares selvagens." "Eu vou, prometo novamente." Walker estendeu a mão e a colocou no meu ombro, assim como havia feito em 1980. O toque era quente, real e cheio de um significado não dito. Então, Walker se virou e voltou para a floresta. Desaparecendo na escuridão entre as árvores, fiquei ali por um longo tempo depois, olhando para as estrelas, ouvindo os sons noturnos da floresta. Os mesmos sons que eu tinha ouvido 45 anos atrás, à beira daquele riacho, quando fiz uma escolha que definiu o resto da minha vida. Agora, sentado aqui na minha cabana escrevendo este relato, enfrento outra escolha. O que eu faço com esta história? Tenho 72 anos. Não viverei para sempre. Em algum momento, este segredo morrerá comigo, a menos que eu o compartilhe. Mas compartilhá-lo violaria a promessa que fiz. Então decidi escrever este relato e selá-lo para ser aberto somente após minha morte. Talvez daqui a décadas alguém leia isto e entenda o que eu vivenciei. Ou talvez o descartem como os delírios de um velho fotógrafo que passou tempo demais sozinho na mata. De qualquer forma, terei mantido minha promessa. Para quem quer que eventualmente leia isto, eu sou Vincent Holloway e estou lhes dizendo a verdade. O Bigfoot é real. Eles são inteligentes, articulados e estão tentando desesperadamente sobreviver num mundo que continua encolhendo ao seu redor. Eles falam inglês, pelo menos alguns deles. Eles entendem a sociedade humana melhor do que nós entendemos a deles. E eles escolheram permanecer escondidos,
não por incapacidade de se comunicar, mas porque sabem o que aconteceria se revelassem. Respeitem essa escolha. Se você for para a natureza selvagem, vá em silêncio e com humildade. Não deixe rastros. E se você tiver uma sorte extraordinária, poderá vislumbrar algo extraordinário. Mas se o fizer, estou pedindo que faça o que eu fiz. Guarde para si mesmo, deixe-os permanecer misteriosos. Algumas coisas são mais importantes do que provas. Alguns seres merecem viver sem a interferência humana. Eu fiz a escolha certa em 1980, quando apaguei aquela fita. Estou fazendo a escolha certa agora, ao selar este relato. Os lugares selvagens estão desaparecendo. Os mistérios estão sendo resolvidos e explicados. Mas, por favor, deixem este permanecer. Deixem o Sasquatch ficar no reino da lenda e da sombra. Eles conquistaram esse direito através de séculos de paciência e adaptação. Eles estão lá fora, nas florestas profundas, nas montanhas remotas, nos lugares onde os humanos raramente vão. Eles estão observando, ouvindo, sobrevivendo e merecem continuar a fazê-lo sem a nossa interferência. Essa é a minha história. Eu mantive minha promessa, Walker. Por 45 anos e contando, eu a mantive e a manterei até o dia da minha morte. Algumas coisas devem permanecer desconhecidas. Algumas amizades transcendem a necessidade de prova e algumas promessas valem a pena ser mantidas, não importa o custo.